Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Convido os queridos a abrirem a palavra de Deus no Salmo 113. Pastor, tem água embaixo. Salmo 113. Agradeço mais uma vez o convite do reverendo Dantas, a confiança em permitir compartilhar a palavra de Deus aqui com a igreja presbiteriana em Aveiro, certo da grande responsabilidade que temos de expor com fidelidade a Sagrada Escritura. Salmo 113, diz assim a palavra do nosso Deus: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascente do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido, do monturo necessitado, para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Oremos mais uma vez. Santo Deus, tua palavra foi lida. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e pedimos que mais uma vez assim seja. Traga, ó Deus, discernimento, para que compreendamos aquilo que diz a Sagrada Escritura. Encha-nos com teu Santo Espírito, Senhor. A mim, para que eu possa comunicar com fidelidade o ensino da palavra, e aos meus irmãos, para que eles possam compreender aquilo que irão ouvir de ti. Fala conosco, fala com a tua igreja, edifica-nos, Senhor. Precisamos de ti. Sem ti nós nada somos, sem ti a palavra não tem sentido algum. A Bíblia lida com a ação do teu Santo Espírito, é o que fará toda a diferença na vida de cada um aqui. E que assim seja neste momento, para a glória tua, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Louve ao Senhor o tempo todo, por aquilo que Ele é e também pelo que Ele faz. Esta é a proposição nossa nesta manhã. Louve ao Senhor o tempo todo, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Louvar o Senhor quando tudo vai bem parece relativamente fácil. É bom cantar louvores quando nós temos uma boa semana, quando as coisas dão certo, quando a nossa vida, em alguma medida, refletiu aquilo que o Senhor preceituou na palavra, embora, claro, seja sempre muito difícil nós vivemos uma vida com tantas virtudes, mas há aquelas semanas que a gente olha e fala: poxa, essa semana eu fui bem, essa semana eu consegui orar, ler a Bíblia todos os dias, não cometi talvez nenhum pecado escandaloso ou tão grave, então eu estou muito animado para cantar, para cultuar e para adorar ao Senhor. Contudo, é bem verdade que há momentos também contrários. Tem semanas que são bem difíceis. Tem semanas que as coisas não dão nada certo. E tem dias que a gente vem para a igreja pensando: o que eu estou fazendo aqui? Nosso coração é tomado de tristeza e às vezes uma chateação com Deus. Ou então uma chateação com a gente mesmo. De pensar: eu sou um hipócrita. O que eu estou fazendo aqui diante de tantos pecados, de tantas falhas que eu cometi, que eu cometo? Às vezes a semana não foi uma semana tão virtuosa, muito pelo contrário. Uma semana talvez marcada por um monte de pecados, de falhas. E aí a gente olha e pensa: o que eu estou fazendo aqui? Contudo, esse salmo nos convida a louvar o Senhor, adorar ao Senhor. Essa é a expressão que inicia e termina o salmo. Aleluia significa exatamente isso. Louve a Yahvé. Louve a Yahvé. Adore ao Senhor. Cante ao Senhor. E quando nós observamos o texto não coloca que este louvor e esta adoração está condicionado ao nosso estado de espírito. E é muito importante nós falarmos sobre isso, porque talvez o seu coração já tenha sido tentado a não estar aqui nesse momento do culto de ajuntamento solene, justamente por imaginar que não foi uma semana tão boa ou que você não está bem. E talvez você diga lá no seu coração: do que me adianta ir? É melhor eu ficar em casa. Sabe aquele momento que talvez horas antes do culto você de repente discute com o cônjuge e aí fica pensando: o que eu vou fazer lá? Ou pior, se o seu coração não diz isso, às vezes alguém ao seu lado tenta te convencer disso. Vai fazer o que lá? Você acha que Deus vai aceitar o seu culto? Você acha que Deus vai aceitar a sua adoração? Ou talvez você já tenha ouvido
em alguma ministração no culto, alguém falar algo mais ou menos assim: ei, irmão, como foi sua semana? Se a sua semana foi boa, então levante e cante ao Senhor com muita alegria. Que bom que nós estamos aqui, vamos juntos adorar o Senhor. Ok, mas e se a semana não tivesse sido tão boa? Não pesaria sobre nós a obrigação de estar e render graças ao Senhor? Fato é que este salmo, ao nos convocar para adorar o nome do Senhor, não coloca nenhuma condição para isso, mas nos dá razões para fazer. O salmo não coloca algo do tipo: louve ao Senhor se... E aí uma lista de coisas que devem estar ok, ou com você, ou em seu entorno. O salmo simplesmente nos ordena: louve e adore ao Senhor. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Quando o texto apresenta-nos na condição de servos, logo coloca que o culto e a adoração e o ajuntamento solene e bem dizer o nome do Senhor pesa sobre nós, tal qual uma tarefa pesa aos servos. O servo cumpre as suas obrigações não mediante alguma circunstância ou condicional. Amanhã, quando você for trabalhar, seu chefe não vai perguntar: e aí, tá tudo bem? Então, imagine que você inicia as atividades às 9 da manhã. E aí, 8h55, chega o seu chefe e começa com um checklist. Dormiu bem? Se alimentou bem? Está feliz? Satisfeito? Moralmente, eticamente, como está você hoje? Ok, uma vez que você respondeu positivo a todas as coisas, entre, fique à vontade e faça um bom trabalho. Não é assim. Bem ou mal, na condição de servos, na condição de assalariados que somos, estaremos lá e vamos trabalhar. Pois bem, nada muda no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus nesse sentido. É claro, e o texto vai nos mostrar, que há razões ligadas ao caráter de Deus e aos feitos de Deus que devem nos motivar a adorar. Mas se nada disso te motiva, simplesmente entenda: você é servo, ele é Senhor, ele manda, a gente obedece. Então, adore ao Senhor. Quando o texto diz aleluia, esta convocação está cheia também da obrigação que temos de nos apresentar diante de Deus. E isso não tem a ver com o meu estado de espírito, com a minha motivação, nem ao menos também com a minha condição moral diante de Deus. E eu não estou dizendo com isso que essas coisas não influenciam. Eu não estou dizendo com isso que Deus aceita o louvor sendo entregue a Ele de qualquer jeito. Eu só estou colocando que isso não são razões para que a gente deixe de cumprir a ordem, deixe de obedecer na condição de servos o Senhor que nos ordena: venham e louvem a Ele. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Aqui, então, nesta ordem, um paralelismo. Perceba que a mesma ideia é comunicada de formas diferentes. Mas é a mesma ideia. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. A ordem é tão clara e repetida dessa forma poética, justamente para dar ênfase àquilo que nós devemos fazer. Não restam dúvidas de que este salmo nos ordena a vir e adorar e louvar o Senhor. Em que tempo? O verso 3 vai nos dizer: do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Louve ao Senhor agora e para sempre. E mais uma vez, num paralelismo, ideias sendo comunicadas de forma diferente, mas a mesma ideia. Louvai-o sempre, do nascimento do sol até o ocaso. Perceba, em todo o tempo da sua vida. Naqueles momentos em que você está com a agenda bem tranquila, sossegada, que deu para encaixar perfeitamente aquela agenda de culto, de adoração, de manhã com a Bíblia aberta, podendo ler, estudar e orar, mas também naqueles dias corridos, difíceis, em que falta tempo até para as atividades mais básicas. Tanto na calmaria como na tempestade, louve o nome do Senhor. Naquele dia em que você está bem de saúde, respirando fundo, sem nenhum tipo de dor, louve o nome do Senhor. Mas naqueles momentos também que a enfermidade pega a gente, louve o nome do Senhor. Naquele momento que você está radiante, feliz, contente, glória a Deus, louve o nome do Senhor. Mas quando você também estiver triste, louve o nome do Senhor. Naquele tempo e momento em que tudo na sua vida, financeiramente, na família, no trabalho, tudo vai bem, louve o Senhor. Mas naquele tempo também que está tudo indo mal, louve ao Senhor.
depois de colocar essa ordem expressa, repetida, tratada em diversas formas, mas com uma única e clara convocação: louve o Senhor o tempo todo e o tempo inteiro, independente das circunstâncias e condições, o texto passa a nos falar as razões do porquê devemos fazer isso. Então eu disse que a minha proposição é: louve o Senhor por quem Ele é e por aquilo que Ele faz. Já vimos a convocação, louve o Senhor. Agora veremos, louve o Senhor por quem Ele é. E o Salmo vai nos dizer: excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Nesta condição de servos, agora é nos apresentada a condição do nosso Deus. Ele é Senhor. E diz o texto, acima de todas as nações. Coloque os reis da terra. E pense um rei convocando os seus súditos a comparecerem diante dele. Não seria isso imediatamente atendido? Pois bem, o nosso Deus está acima de todos e de todas as nações. Não há rei, não há soberano, não há senhor nesta terra que se compare ao nosso Deus. Ele está acima deles. Ele é excelso. O problema é que, por vezes, nós tememos muito mais a homens do que tememos a Deus. E o temor de homens é o que, por vezes, nos impede de servir a Deus da maneira que o agrada. Quando nós lemos o livro do profeta Malaquias, nós vemos exatamente esta advertência. O povo vinha, comparecia diante do Senhor em culto e oferecia o animal coxo, dilacerado, o resto para Deus. E Deus faz a seguinte proposta para eles: pega essa oferta que vocês estão dando a mim e apresenta ao teu governador. Acaso ele vai aceitar essa oferta da mão de vocês? E aí Deus pergunta a eles: por que eu devo aceitar? Porque eu, que sou o Senhor, excelso acima de todas as nações, que tenho a minha glória acima dos céus, que governo mais do que qualquer um e outro, por que eu tenho que aceitar o resto de vocês? Me lembro lá no Brasil, quando eu tinha 7 anos, visitou a minha escola a primeira-dama dos Estados Unidos, a senhora Hillary Clinton, à época, né? Bastante tempo atrás. E eu lembro que a nossa escola, lá na periferia de São Paulo, ficou uma semana fechada. Cobriram a quadra, pintaram, refeitório foi todo arrumado, ficou tudo maravilhoso, nem parecia uma escola. Na semana que ela foi lá, a gente comeu sucrilhos de lanche. Tinha Ana Maria e Gatorade. Meu Deus! Cadê aquele macarrão com almôndega? Não tinha. Era sucrilhos com a gente. Que coisa linda. E aí, alguns dias antes, foi lá, helicóptero sobrevoando, e foi a gente ver se tinha bomba na escola, e todo aquele aparato de segurança. Era a primeira-dama dos Estados Unidos. E aquilo marcou muito. Eu fiquei impressionado com toda aquela mobilização. E aí a gente ganhou um uniforme novo para colocar o uniforme, aparecer nas fotos, né? Crianças da periferia recebendo, né? É a mulher lá dos Estados Unidos visitando a favela, né? Era a nossa realidade. E é todo aquele movimento. E eu fico pensando, quando nós vamos receber o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vamos nos apresentar diante dele, vai qualquer coisa. Voltando à citação de Malaquias, o texto vai dizer assim: maldito seja o enganador que, tendo o animal bom, oferece o ruim. Deus não está interessado em centenas de euros sendo depositados diante dele. Ele não está interessado na marca da roupa que nós vamos apresentar a ele. Ele não está interessado no quanto nós estudamos e dominamos os instrumentos e a técnica vocal. Não. Ele quer que nós entreguemos a ele o melhor. E maldito seja o enganador que, tendo o bom, oferece o defeituoso e ruim a ele. Na prática é assim. Se você tem algo muito bom para dar a Deus e entrega o pior, maldito seja o enganador. E às vezes é o que nós fazemos. Que horas você foi dormir ontem? Talvez você tenha dado aquela esticadinha a mais para ver mais um episódio da série. E talvez agora, nesse momento, está meio que assim. Maldito seja o enganador que, tendo tempo para dormir, se preparar para acordar cedo, estar aqui com vigor e animado para cantar, adorar e prestar atenção,
preferiu oferecer esse tempo de descanso para mais aquele episódio da série e agora está aqui diante daquele que é excelso acima de todas as nações, cambaleando e piscando. Maldito seja o enganador que, tendo bom, oferece o ruim. Irmãos, eu não quero ser legalista. Nem o meu culto, nem o seu será aceito diante de Deus. Nossas mãos estão cheias de pecados, de falhas. Sempre haverá erros em nós. De forma que nunca seremos plenamente aceitos por Deus, exceto com uma única e exclusiva condição: o culto e a adoração ser mediado por Cristo Jesus. É na mediação de Cristo que nós somos aceitos. E é por isso que não importa como foi a sua semana, se você pecou muito ou pouco, você não é aceito diante de Deus porque chegou essa semana e falou: olha, bati a meta, hein? Fui excelente essa semana. Hoje o senhor vai aceitar meu culto. Ou então, não, pastor, eu decidi não ir, não cultuar. Olha, na hora dos cânticos, eu nem fiquei em pé para cantar porque, olha, foi uma semana terrível. Quantos pecados? Irmão, você não é aceito diante de Deus por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Você é aceito diante de Deus por conta dos méritos de Cristo Jesus. Ele é o nosso único mediador junto ao Pai. As nossas obras não conferem a nós crédito diante de Deus. Elas são um testemunho da nossa fé. E aqueles que têm fé em Cristo, na representação de Cristo, na mediação de Cristo, na graça e bondade de Deus manifesta em Cristo Jesus, fazem as boas obras como um ato de louvor ao Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, a sua glória está acima dos céus. É por quem Ele é. Então, o verso 5 vai nos dizer: quem há semelhante ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Qualquer reino terreno é limitado a este momento, a este tempo, a essas condições. É passageiro, é provisório. Hoje você preside, amanhã você está preso. Hoje você reina em paz, amanhã você está no meio de uma guerra e conflito. Essa é a condição dos reinos humanos. São todos eles passageiros, provisórios, transitórios, falíveis. Mas quem há então semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Absolutamente ninguém. Por isso então, louvemos ao Senhor, adoremos a Ele. Ele é o Deus digno, merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Contudo, o verso 6 mostra que esse Deus que é excelso também é o Deus que se compadece. E aí o verso 6 vai nos dizer: quem é semelhante a Ele, que mesmo tendo trono lá nas alturas, se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Irmãos, que verdade maravilhosa. Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário, excelso é o Senhor. Contudo, Ele se inclina para enxergar cada um de nós na nossa limitação, na nossa dificuldade, na nossa tribulação. Há uma canção que traduz este salmo de forma belíssima. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor. Tudo que existe, tudo que acontece, o Senhor sabe. E não sabe um pouquinho. O Senhor sabe muito bem, porque tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. Este é o nosso Deus. É verdade que Ele é grande, é verdade que Ele é excelso, é verdade que nenhum outro rei da terra se compara a Ele, é verdade que os seus feitos são tremendos, é verdade que Ele está tão destacado de nós e há um abismo tão grande entre nós e Ele no que diz respeito às qualidades, às condições morais, mas ainda assim Ele se importa conosco, ainda assim Ele se inclina para ver o que se passa conosco. Mesmo tão grande, com o trono lá nas alturas, quando a lágrima escorre e desce aqui, Ele enxerga, vê e se compadece. Porque Ele é um Deus próximo, um Deus presente, um Deus que entende o nosso luto, que entende a nossa perda. E sabe por que Ele faz isso? Porque Ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser Deus. Antes, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, Jesus esteve aqui. Jesus passou por humilhação, por sofrimento, por privação.
Da vida humilde que ele teve, houveram dias, com certeza, de escassez. Dias de conviver com o luto da perda de pessoas que amava. Dias de conviver com a enfermidade, fosse a dele, fosse de outras pessoas. De forma que nós temos um Deus que se compadece da nossa angústia, da nossa aflição, que conhece a nossa dor, que conhece a nossa luta, que conhece a sua luta e a sua dificuldade. É verdade que ele é grande, que ele é poderoso, que ele é grandioso e o seu trono está no céu. Mas ele enxerga você lá na sua casa, lá no seu quarto. Ele enxerga você quando a lágrima vem, quando o choro vem, quando a dor bate, quando o medo toma o seu coração. Ele enxerga, sabe, conhece e se compadece. É um Deus grandioso, mas é um Deus também que se compadece dos seus. Por isso, louve o nome do Senhor. Mas não só por conta de quem ele é. Louve ao Senhor por quem ele é e também por aquilo que ele faz. Nosso Deus faz coisas difíceis. Olha o que o texto diz. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Algo belo desse texto, de tantas belezas, claro que nós já falamos. Esse Deus, quando se inclina e vê, ele não olha e fala, tá difícil mesmo, paciência, vai daí. Ele não faz assim. Porque às vezes se você procurar eu ou procurar o pastor Dantas e falar do seu problema, é o que a gente vai fazer, né, pastor? Muitas vezes, irmão, tá difícil mesmo, vou orar por você. É isso. Não é? A pessoa você fala assim, pastor, estou precisando de 10 mil euros para pagar as contas esse mês. Eu vou falar, irmão, difícil. Vamos orar, vamos orar. Não é? Pastor, estou muito chateado, meu filho está com uma doença, sério, é um cancro. O que eu vou fazer? Irmão, é difícil, vamos orar. A gente vai se compadecer. Talvez a gente chore com você. Mas não há muito o que a gente faça. Mas o nosso Deus, ele não é apenas aquele que se inclina para ver. Vendo, ele faz. Vendo, ele intervém na história. E aí, irmãos, ele faz coisas que são bem difíceis. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Essa expressão que nos foi traduzida, desvalido, no texto original em hebraico, descreve a condição de alguém que não tem absolutamente nada para se apegar. É a ideia e a proposta do desvalido. Não é só um pobre necessitado, é alguém que não tem nada. Deixa eu exemplificar isso. Às vezes você pega um jovem que de repente foi mandado embora, perdeu a namorada e reprovou na faculdade. Aí você olha para aquele jovem e fala, não, fica assim não. Você é jovem. Não, você tem vigor. Daqui a pouco você reergue, vai dar um pouco de trabalho, mas vai lá, você é jovem, vai dar tudo certo. Então ele tem alguma coisa a se apegar. O tempo, o vigor físico, a juventude, e ele tenta de novo e mais pra frente chega lá. Ou então alguém que é muito inteligente. Aí perdeu tudo, deu tudo errado na vida, mas você vira e fala, não, mas olha, você é um menino bom, menino inteligente, esforçado, vai dar certo. Daqui a pouco você dá a volta por cima. Ou então se a pessoa tem um grupo de apoio, uma rede de apoio legal, uma família bem estruturada, então ela perdeu tudo, você chega e fala, não, mas fica tranquilo, você tem seus irmãos em Cristo, o pessoal lá da igreja presbiteriana de Aveiro vai te ajudar, ou seus pais, sua família, eu conheço eles vão chegar junto, fica tranquilo, vai passar. Mas a ideia do desvalido é aquele que não tem nada. Tem nada que se agarre e você fala, não, olha, daqui dá para tirar alguma coisa. Não tem. Você tenta dar uma palavra de consolo para ele falar, não, de repente, nem a beleza salva, não tem nada. Você olha para a pessoa e fala, é desvalido, não tem, não dá, não tem jeito. Não vai pela inteligência, não vai pela beleza, não vai pela rede de apoio, não tem força, já foi. Aí você fala, esse é o desvalido. Não sobrou nada. E aí o texto fala que ele
está lá no meio do entulho. Não é só a ruína. Ele ficou largado naquela condição. E aí Deus ergue este, que está lá sem ter absolutamente em nada para se apegar. Não é que ele vai dar a volta por cima porque alguma coisa ele tem e desse pouco ele fez muito. Não, ele não tem nada a não ser o nosso Deus. E ele tem o que precisa, o Senhor nosso Deus, que se inclina para ver como estamos e vendo faz coisas difíceis. Ele coloca este para se assentar ao lado dos príncipes, com os príncipes do seu povo. Qual é a sua dificuldade? O nosso Deus faz coisas difíceis. Louve o Senhor. Louve o Senhor. Nada é impossível para o nosso Deus. Ele faz coisas difíceis. Talvez você se veja hoje como alguém desvalido. Se não de tudo, se de repente ainda tem alguma esperança, talvez para o seu caso específico, nesse momento, você já queimou as esperanças que você tinha. E você fala, pastor, minha situação é de dificuldade. O nosso Deus faz e resolve coisas difíceis. Mas ele não apenas faz coisas difíceis, nosso Deus faz coisas impossíveis. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Uma mulher estéril, ser mãe de família era impossível. A gente não está falando no contexto como o nosso, que já há tratamentos. E mesmo hoje, todos aqui sabem, é muito difícil. Mesmo com tratamentos, mesmo com inúmeras questões ligadas à genética que podem ser feitas e tudo mais, ainda assim é muito difícil. Naquele tempo, sem recursos, sem medicamentos, sem tratamento, sem qualquer outro meio para fertilização, não tinha jeito. É estéril, está condenada, não vai ser mãe de filhos. Era impossível. Impossível. E o texto diz que o nosso Deus realiza e faz impossível. Faz com que aquela mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Esse é o nosso Deus. Então louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Porque Ele é excelso, mas ao mesmo tempo um Deus que se compadece. Que nessa compaixão enxerga a nossa luta e dificuldade. E enxergando, não fique indiferente. Ele faz. Faz coisas difíceis e faz coisas impossíveis. Mas deixa eu te dizer uma coisa que era impossível aos homens. O meu e o seu pecado não é um pequeno problema. O pecado não é só um problema para a humanidade. O pecado é a condenação da humanidade. Algo que homem nenhum pode resolver. É impossível aos homens resolver a condição da morte. Não é assim que a gente fala? Na vida se dá jeito para tudo, só não se dá jeito para morte. Enquanto a vida há esperança. Em outras palavras, quando a gente usa esses ditos populares, a gente está dizendo o seguinte, olha, com exceção da morte, o resto a gente dá um jeito. O problema é que o pecado trouxe para nós morte. Como já foi lido aqui nesta manhã, sem Cristo nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. O salário do pecado é a morte. E o morto, ele nunca vai ter uma vontade expressa de ir à direção do nosso Deus. Ele está morto. O morto não escolhe a cor do seu caixão ou das flores que vão no seu caixão. Não escolhe os dizeres das coroas que estarão ali ao lado do seu caixão. Ele está morto. Morto em seus delitos e pecados, ninguém escolheria ir até Deus, nem tampouco ir louvar a este Deus. E essa é a condição da humanidade, morta em seus delitos e pecados. Pastor, mas e se tivesse vida? Sabe o que Efésios continua e diz? Que tendo vida, estaríamos indispostos.
Porque a nossa disposição era para fazer conforme o mundo e as inclinações da nossa carne e a vontade do príncipe da potestade do ar, o diabo. Essa era a condição da nossa disposição se vida tivéssemos. Ir em contrariedade ao nosso Deus. Mas o nosso Deus faz coisas impossíveis. E também para este, que era o maior problema do ser humano, o impossível aos homens, porque homem nenhum poderia resolver o problema do seu próprio pecado, o nosso Deus veio e resolveu. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Deus enviou seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. É impossível a você com as suas obras. Não, vou tentar ser alguém melhor. Ok. Põe na balança, não vai fechar a conta. E é muito fácil nós pensarmos isso. Se por acaso num surto de loucura minha eu mato alguém, agora, uma pessoa só, eu vou ser preso? Sim. Eu vou ser condenado? Sim. Mas talvez você possa argumentar, não, mas, poxa, 39 anos, nunca matou ninguém. Agora porque matou uma pessoa, uma vez só, vai ser condenado. Prisão perpétua. Sim. Ah, mas e as outras tantas vezes que ele ajudou? E as outras tantas coisas boas que ele fez? Irmãos, se a lei humana falha, cheia de tantas brechas e buracos, consegue condenar o pecado, reconhecendo que é um erro, quanto mais o nosso Deus, que é justo, santo e bom. A gente nunca vai conseguir fechar a conta. Eu não sou crente, pastor, mas eu tento ser uma boa pessoa, eu tento ser um bom pai, um bom marido, um cidadão honesto, um trabalhador digno. Sou bem não, pastor. Eu não acho que é tudo isso aí que você está falando, não. Sem Jesus você vai para o inferno, porque a conta nunca fecha. A balança nunca equilibra. Resolver o problema do pecado não é algo que eu ou você podemos resolver. Por conta do meu e do seu pecado, nós estamos condenados ao inferno. E o único jeito de resolver esse sério problema é este Deus, que é céus acima de todas as nações, se inclinar, ver a minha condição, a sua condição e ir até nós. E graciosamente conceder vida a esse coração, regeneração, para que esse coração agora possa se inclinar, crer, buscar e adorá-lo verdadeiramente. O único jeito de resolver esse problema era vir um Deus santo, 100% Deus, 100% homem. Ser exposto a toda a condição de pecado, contudo sem pecar. Ser testado em toda a sua humanidade sem falhar. E assim, sem pecado, ir para a cruz e pagar o preço no meio do seu lugar. Foi isso que o nosso Deus fez. Resolveu um problema que para nós era impossível. Por isso, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Termino citando o hino 108 do nosso Mário, escrito por Spafford. Se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte eu sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber quão feliz eu serei com Jesus. Quem escreveu esse hino ao Senhor não foi um homem que estava vivendo o melhor momento da sua vida. Ele não tinha ganhado uma promoção, ele não tinha feito uma venda extraordinária, ele não tinha acabado de receber a notícia que seria pai. Esse homem soube que a cidade onde ele tinha os seus negócios, nos Estados Unidos, havia sido tomada por chamas. E um incêndio afetou, inclusive, a sua produção. Ele sai da Inglaterra, vai para os Estados Unidos a fim de resolver as questões da empresa, que a essa altura já era só cinzas. E ele vai na expectativa de ficar 1 ou 2 dias, resolver e depois voltar para sua família, para sua esposa, suas filhas. Mas chegando lá, ele vê que a tragédia foi grande, que ele teria que passar muito mais tempo para resolver esse problema sério, que era agora um problema econômico, um problema financeiro, um problema dos funcionários dele.
Então ele fala para a esposa: vem para cá, porque não tem nem previsão para voltar. No trajeto de ida, saindo da Inglaterra, indo para os Estados Unidos, a esposa e 2 filhas, no navio em que elas estavam, naufragam. E ele fica ansioso para saber e ter notícias. E aí, o que aconteceu? Será que a minha família sobreviveu? Ele recebe o telegrama de uma das filhas. Viva, porém, só. O resto da família faleceu. Esse homem então senta e escreve: se paz é mais doce, me deres gozar, ou se dor é mais forte eu sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber quão feliz eu serei com Jesus. Ele entendeu o Salmo 113. Louve o Senhor, adore o Senhor, por quem Ele é. Às vezes a gente vai perder, às vezes a gente vai sofrer, a gente vai chorar, mas o nosso Deus continuará sendo um Deus grandioso, incomparável com qualquer outro Deus. Este Deus vai ser aquele e continuará sendo aquele que consola, enxuga do nosso rosto a lágrima, porque ele se inclina para ver como nós vivemos e estamos. Esse Deus continua fazendo coisas difíceis, esse Deus continua fazendo coisas impossíveis, e ainda que você não tenha visto o difícil de Deus na sua vida, se você está aqui, se você creu em Cristo Jesus, o impossível do nosso Deus, você já experimentou. Porque você estava morto em seus delitos e pecados. E agora vive, e crê, e tem salvação, e tem vida eterna. Amém. Louve então o nome do Senhor. Deus seja louvado.